Olá, audiência, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui incorporada ao Estúdio 48 Podcast. E eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, deste romance, Um Brinde ao Nada. E hoje, a nossa convidada é uma convidada que já esteve aqui há 7 meses e está de volta. Você viu na divulgação dessa edição que são notícias literárias, ela traz realmente notícias, novidades no campo do livro, da literatura, da ficção, e ela é a escritora Juliette Vasconcelos. Como vai, Juliette? Tudo bom? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Lucas. Nossa, eu vou muito bem. Feliz por voltar, né? Eu lembro que quando eu estive aqui era o Dia da Mulher, não é? Era mesmo? Eu acho que eu era a primeira mulher justamente no Dia da Mulher. Então, assim, é muito bom estar de volta. Obrigada. Lucas, tudo bem? Então, como a Juliette falou, ela foi a primeira mulher do Pense Comigo. Foi uma das primeiras, se não me engano, foi a segunda ou terceira convidada, mas que ela foi a primeira mulher no Dia das Mulheres. Olha só que data especial, né? E é assim, o Pense Comigo, cada convidado pode ter 1, 2, 3 temporadas, é que nem uma série. Porque 1 hora passa muito rápido, então, e os assuntos são muito vastos. Então, quando não dá tempo em 1 hora, a gente sempre chama o convidado depois para uma nova ocasião, como é o caso da Juliette. Então, aqui vamos começar mais um programa Pense Comigo nesse dia 11 de novembro. Viu, Araújo? Passou muito rápido o ano, não? É quase Natal. Quase Natal, estamos em clima de Natal. Já, tipo, olho na rua, assim, já tem Papai Noel, vou no shopping, já tem enfeite de Natal. Parece que foi ontem que eu tava pulando carnaval na Praça Caçatumaru e passou voando. Os shoppings já estão decorados de Natal. Eu queria confessar também, quando chega a final do ano, assim, Araújo, eu fico meio preocupado, porque em dezembro eu faço aniversário, então eu fico mais velho. Que dia? Dia 19. Então eu fico mais velho. E chega em dezembro, eu não consigo cumprir as metas que eu estabeleci no começo do ano. Então eu fico preocupado 2 vezes. Uma que eu estou ficando mais velho, e a outra que eu não consegui concluir meus objetivos. Então, todo final do ano, assim, eu fico meio triste, assim, meio preocupado, que eu fico mais velho, não consegui cumprir as metas que eu tinha estabelecido no começo do ano. Daí, no começo do ano, eu já fico mais animado. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E daí, chega no final do ano, eu não consigo cumprir o que eu tinha estabelecido e eu estou ficando mais velho. Então, pode crer que você não está sozinho, não. Então acho que a maioria das pessoas, assim, chega no final do ano, assim, já vem aquela fase de depressão, tudo. Então, eu queria convidar quem está nos assistindo a seguir nossas redes sociais, o Instagram do Pense Comigo, o Instagram do Estúdio 48, lá onde a gente coloca os cortes de todas as entrevistas, e no YouTube do Estúdio 48 tem os vídeos completos e também no YouTube do escritor _ Carlos Araújo, né? No YouTube, meu canal é @escritor Araújo. O underline é seu Instagram. Então, eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo acompanhar lá nossas redes sociais, Instagram. Curta, comenta, compartilha, siga a nossa página, se inscreve no YouTube, ativa o sininho para o YouTube mandar os vídeos para você, que hoje vamos falar de muitos assuntos, notícias literárias, vamos falar de flaus, roda de conversa. Então hoje o programa vai ser muito especial, convido você também a comentar aqui no chat, fazer perguntas para a Juliette, para mim, para o Araújo, comenta aqui no chat, curta, compartilha no grupo literário, se você tiver, no grupo dos amigos, dos primos, do churrasco, ajuda a gente a engajar aqui mais um programa Pense Comigo, Estúdio 48, e vamos para a conversa, né, Araújo? Começando por dizer que a Juliette, entre outros livros, ela é autora de O Ceifador de Anjos, livro que eu estou lendo, Juliette. Estou na página 60. Maravilha. Estou adorando. Muito feliz. Bem legal. Tá? É bem chamativo e você lê querendo saber o que vai acontecer na próxima página. Sim, você vê pelo título assim, você vê que o assassino aí é bem maldoso, né? Porque ele ceifa até anjos. Ele é terrível. Ele é terrível. Nossa, nem um anjo escapa. Então vamos começar por aí, Juliette. Para quem não assistiu a primeira vez que você esteve aqui e para quem ainda não tem o privilégio, está tendo agora de te conhecer, você nasceu onde? Como é que foi essa sua ligação com a literatura, especialmente com a literatura de suspense? Antes de te responder, eu só quero te dizer que eu também não cumpro com as minhas metas, né, quando eu passo por isso, mas ainda assim, dezembro, para mim, é a melhor época. Eu amo as comidas de Natal, sabe? Aquele arroz carregado de uva passa. Sim. Eu sou apaixonada, eu amo Natal.
Amo. Panetone. Nossa, uma delícia, mas a saladinha de maionese, aquele monte de uva passa, para mim é a melhor coisa que tem. Amo. Inclusive é uma inspiração para a literatura constante, né? Existem sim. vários livros, contos famosos de Natal. Exatamente. Até eu escrevi até agora, pelo que eu lembro, 3 contos de Natal. Olha. Natal dá aquela sensação de renovação, né? Sim. Você se transforma para encarar o novo ano. Exatamente. Eu realmente gosto bastante. Agora, respondendo aí a pergunta, né? Eu sou de Itapeva, aqui pertinho, né? Coisa de 2 horas, 2h30. Eu gosto, né? Sempre gostei, aliás, de ler, né? E até mesmo de escrever. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu estava... O que hoje é o 5º ano, né? Eu estava na 4ª série. E a minha professora Vanusa, ela me deu ali um caderninho e eu escrevia várias histórias. E eu lembro que eram histórias, era Sítio do Coral Azul, e era algo muito focado no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eram os livros que eu mais gostava ali na época. E eu escrevia. Eu lembro que até no meu boletim escolar, né, daquele ano, a professora Vanusa, ela escreveu ali um recadinho, né, falando que um dia eu seria ali uma grande escritora. Não lembro se eu cheguei a comentar isso da última vez em que eu estive aqui, mas é algo assim que eu gosto muito de lembrar, né? Eu acho que a literatura, ela sempre ali fez parte de mim desde pequena. Seja nessa questão da leitura, né? Quanto da escrita. A escola é um campo fértil para você encontrar a sua vocação literária, né? Com certeza. Os professores de língua portuguesa geralmente são aqueles mentores, né? Os primeiros mentores que vêm, identificam alguma qualidade nas nossas redações e no nosso interesse por ficção, por imaginação e por criatividade literária. Exatamente. Assim, professores, a gente costuma ver muitas frases motivacionais ali falando, né, da questão, e uma que eu gosto bastante, que eu não me recordo quem é o autor, é que, assim, no menor, o mínimo que um professor pode fazer é realmente a diferença, porque ele faz muita diferença. E no meu caso, eu tive a experiência de ter excelentes professores. E a professora Vanusa, ela é uma professora, assim, que eu nunca vou esquecer. Tive a oportunidade de, mais de uma década depois, né, quase 20 anos depois, praticamente, quando eu lancei o meu primeiro livro, de reencontrar ela, porque eu havia procurado tanto ela nas redes sociais e não encontrava. Porque o sobrenome que eu tinha era outro, né? Ela se separou, não usava mais sobrenome de casado, enfim. E quando eu reencontrei ela, eu lembro, assim, que eu chorei muito. Foi um momento, assim, muito especial, que foi no lançamento do meu livro. É um momento de felicidade, né? Sim, sim. Eu tentei achar uma professora também, encontrar, aliás, dona Isa Irimarco. Encontrou agora ela? Nas redes sociais, não tive essa felicidade. Não a encontrei. Uma Isa pena. Irimarco, eu lembro que eu morava em Jandira, ela dava aula para mim no ensino médio, ela me incentivou bastante. E eu, agora que eu vim para Sorocaba, eu tentei encontrá-la várias vezes e não consegui. E ela era de Sorocaba. Então, no meu caso, assim, no lançamento do livro dele, eu reencontrei meu professor de português da época do ensino médio. E foi muito legal, assim, ele pode não ter sido, assim, um professor mais marcante e tudo, mas foi o único que eu reencontrei. Porque todos os outros professores, não só de português, de todas as matérias, eu não encontrei nunca mais. Então, eu encontrei de português no lançamento dele, então foi muito legal esse reencontro. Que delícia. E eu tinha outro professor também, seu Geraldo, esse da 5ª série. Da 5ª série. Seu Geraldo foi aquele que primeiro passou listas de livros e me levou a ler, aliás, o primeiro romance que eu li na minha vida, que foi o do José Mauro de Vasconcelos, Rosinha Minha Canoa. Era um livro da lista do seu Geraldo. A gente chamava os professores, não sei se é assim ainda, de seu fulano e dona fulana, né? Era dona e seu. Na época em que eu dei aula, há mais de 10 anos, né, quando eu lecionava, era Doninha. Doninha, era Doninha ou Pro. Hoje, pelo que eu percebo, né, vendo ali os meus filhos, como os meus filhos falam com os professores, ainda é o Pro. O Doninha eu não ouço mais. Eu lembro que na minha época eu tinha Doninha também. Doninha. Doninha, Pro, e outros nomes também que não me vem à memória aqui, mas tinha outros nomes também. Criançada é carinhosa, né? Tem ali o jeitinho deles Muito. de expressar esse carinho. Assim como isso é reciprocidade, porque habitualmente os professores também são muito carinhosos com os alunos. Então há um carinho recíproco aí. Exatamente. Os professores é como se fossem os pais, né? Os alunos também. Assim, um segundo pai, uma segunda mãe, né? Fazem toda a diferença, né? E tem situações que acabam fazendo até
em termos de incentivo, de apoio, acaba fazendo até mais diferença. Uhum. Porque das entrevistas, dos trabalhos que eu já tive junto, assim, de centenas de autores mesmo, ao longo, né, de uma década no mercado editorial, eu ouvia muito de escritor que teve esse apoio, que teve esse começo a partir de um professor e que já não tinha esse mesmo apoio dentro de casa. Então, assim, infelizmente... Meu né? caso. Olha, Agora eu pensei no seu caso. Então, assim, muitas vezes acaba fazendo até mais diferença, Uhum. né? Juliette, você desenvolveu também vamos dizer assim, um dom, uma vocação para organizar coisas em torno do mundo literário. E essa vocação te levou, por exemplo, à Flaus, Feira de Livros e Autores de Sorocaba. E a Flaus definiu a sua programação de dezembro, que vai ser a feira nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Eu gostaria que você, por favor, falasse sobre essa feira, a 9ª edição, né? Nona Você edição. já é veterana. Eu estou há 5 anos na Flaus e, assim, muita coisa aconteceu, Então, né? como é que vai ser? Incrível. Mas antes de falar sobre isso, de falar sobre a Flaus, eu quero, né, dividir algo com vocês que eu fico, assim, pensando. No começo desse ano, pouco antes de eu... Na verdade, um pouco depois, né, que eu saí daqui, que eu estava para lançar esse livro, relançar, né, O Ceifador. E eu lembro que saíram algumas matérias no jornal e rádio, e eu lembro de uma que me chamou, assim, muita atenção. Porque, de fato, há muitos anos eu sou envolvida com diversos projetos literários, muito antes da Flaus, né, o festival literário, que nós tivemos, assim, embaixadores famosos, né, de diferentes lugares do Brasil, celebridades mesmo, né, e eu fui curadora desse projeto. Feira, né, em Itapeva, a primeira feira literária de Itapeva, né, foi uma idealização minha, fui eu que fui lá atrás fazer as parcerias, e nós trouxemos, né, escritores de estados diferentes, nós reunimos ali quase 30 escritores, e tudo ali uma idealização minha. Então, sempre teve. E aí, numa dessas matérias, eu não lembro se foi no Cruzeiro, não lembro exatamente qual foi, mas que a matéria era exatamente assim, agente cultural e, né, relança livro e tal. E eu sou uma agente cultural? O que é um agente cultural? Né? Porque, assim, eu vejo esse movimento de agentes culturais, assim, maravilhosos. E eu nunca havia me colocado na posição de uma agente cultural. E será que eu sou? O nosso meio também coloca, assim, não é uma palavra ambígua, mas ela coloca no tom objetivo. Pessoas assim são conhecidas também, ou vistas, né, como agitadores culturais, ou seja, pessoas que fazem acontecer o mundo da cultura. Sim. Fazem acontecer por dons especiais e pessoais que, se conduzidos por outra pessoa, podiam não acontecer. Porque não é só uma questão de vontade, é uma questão de habilidade e visão. Então, que compõe o perfil de um agitador / agente cultural. Pode ser agitador / agente cultural / assessor cultural. Não é? Assessoria, uma assessoria também. E aquilo ali me marcou bastante. Isso foi logo no começo do ano. E foi aí que eu fui conhecer alguns cursos da Secretaria de Cultura e tal. E dentro desses cursos tinha de agente cultural e tal. E eu fiz assim. E eu vi, gente, eu faço essa movimentação desde que eu comecei a escrever. Porque desde que eu comecei a escrever, eu sou envolvida com projetos literários. Por muito tempo, eu tive o Eco Literário, que não tem relação com o Prêmio Ecos da Literatura, é uma outra coisa, que eu não tive participação na criação, né? Mas o projeto Eco Literário era um projeto muito bacana, e nele a gente conseguiu ali divulgar mais de 100 escritores, a gente conseguia fazer maratonas online, então assim, era muito bacana. Então eu sempre fui envolvida, e eu vi ali a partir dessa matéria, e posteriormente ali naquele curso eu me identifiquei, poxa vida, eu sou uma, e que delícia, sabe? Uma outra palavra que me ocorre para o pessoal entender, e é uma palavra muito em voga há vários anos, é uma espécie de
empreendedor, no seu caso, empreendedora cultural. Ou Sim. seja, faz acontecer as coisas a partir das possibilidades existentes e de acordo com o que você projeta. Sim. E reúne os recursos, as pessoas interessadas e acabam surgindo as ideias e vocês fazem acontecê-las com a sua atuação no sentido de vanguarda. Ou seja, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, Exato. mas precisa de alguém regimentar movimentando, pessoas, começando mas ali. alguém puxando, não? Puxando Alguém para dar aquele a empurrãozinho, galera. né, que nem... Não? É exatamente isso. E aí hoje vendo, né, como eu cheguei na Flaus, foi muito disso, porque assim, quando eu cheguei, a Flaus já era consolidada, a Flaus já era, né, sensacional por si só. Já tinha ali todo um coletivo, né, uma galera trabalhando, o Carlos, né, ali... vou dizer à frente porque não tem como, né, desassociar uma coisa da outra, né? A Flaus sempre vai ser o Carlos e o Carlos acabou. Carvalheiro, por exemplo, é essa pessoa com liderança também. Sim. Tem a Mesmo. ideia, regimenta um grupo e vai dando as diretrizes. Sim. E O Carlos todo mundo Carvalho, vai ele que andando. iniciou a Flaus, hein? Exatamente, Ele ele é o começou idealizador da Flaus. Ah. E por mais que ele fale que tem essa questão do coletivo, que é todo mundo fazendo, e de fato, né, tem uma galera ali por trás se movimentando, né, não é ele, né, e ele não trabalha nessa questão do dar a ordem, faz isso ou aquilo, não, é a galera ali se movimentando e tal. Tudo ali com ele Compartilhando e se acompanhando. ajudando e fazendo junto. Exatamente, mas não tem como, né, desassociar uma coisa da outra, né, Flaus sempre será o Carlos é Flaus e, né, Sim. e é isso. Então, quando eu cheguei, ela já estava super consolidada, ela já tinha ali uma galera, e já eram dezenas de escritores. O Carlos já esteve aqui, inclusive. Eu cheguei a Ele acompanhar. falou pra gente lá sobre o início da Flaus, tudo. Então, uma história, né, riquíssima. E quando eu cheguei, que já tinha ali tudo pronto, o que me foi dado foi o espaço. Eu não precisei lutar por um espaço. O que aconteceu, por exemplo, quando eu fui lá sugerir, né, uma feira que eu gostaria de realizar em Itapeva. Olha, eu quero fazer a primeira feira ecoliterária de Itapeva. Foi ali uma luta, digamos assim, né? Foi uma busca ali por espaço, e corre ali, corre aqui, corre aqui. A Flaus não, a Flaus ela já tinha tudo ali. Por mais que tivesse todo o trabalho, né, todo ano e tal, mas ela já estava ali pronta para me receber, né, digamos assim. Então, eu já cheguei com aquele espaço e eu, né, tive ali algumas ideias, eu apresentei para a Cíntia, né, que ela é uma pessoa que eu tenho ali muito carinho, muita admiração, tenho muita gratidão por ter me puxado para Flaus, né, que foi ela ali que me convidou. Compartilhamos ali algumas ideias, gostamos uma da ideia da outra e propomos para o Carlos, né, naquele primeiro contato com o Carlos, um concurso literário. E ele super abraçou, né? Super deu ali o espaço. Falou, né? Vocês querem fazer? Façam, né? O espaço é de vocês. Porque o querer fazer, o querer que tenha, né? A gente quer. O que a gente não tem é braço para tudo. Porque a Flaus, ela é grande, ela tem muitas ramificações ali. E, obviamente, né? Uma pessoa só realmente não consegue, ou duas, ou três. Então, o fato é que são várias pessoas, cada uma ali se encarregando de uma ou duas coisas, enfim, ou uma galera, né, resolvendo uma questão ou outra. Então, o espaço nós tivemos, e aí eu e a Cíntia ali nos organizamos e tal, e demos início. Não foi a minha primeira experiência com concurso literário, né, eu já havia participado de bancas e de curadoria de outras premiações, inclusive a nível nacional. Cheguei, muitos anos depois, né, após ter meus livros premiados pelo Prêmio Ex da Literatura também, cheguei a compor ali a banca também, mas em termos de curadoria eu também estive, né, e estou inclusive em outros concursos, em outras premiações. Então, fluiu, né, foi uma coisa assim muito gostosa e respeitando ali o que a Flaus tinha, que era essa questão da valorização da produtividade literária local. O nosso concurso também ele é local, então ele atende, né, os escritores da nossa região, né, da região metropolitana de Sorocaba. E eu tenho muito orgulho do nosso concurso, muito orgulho. Se você puder ali pegar para mim o livro da nossa antologia, né, da nossa coletânea, o que acontece? Nós tivemos, logo no primeiro ano que eu entrei, nós já entramos com esse projeto
do concurso literário. E aí, naquele primeiro ano, éramos eu e a Cíntia, maravilhosa. No ano seguinte, ela teve um bebê, né? E aí mudou de cidade, então ela precisou se afastar. Então ficou eu ali, né? Na organização, na curadoria, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. E o quarto ano, ela já tinha ali o bebê dela, né? Maiorzinho e tal. E eu já estava naquele desespero, né? Do volta, Cíntia, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Porque é muito trabalho, né? Realmente ali para fazer só. E eu ainda ganhei, né, digamos assim, ano passado, em 2024, eu ainda ganhei a Jéssica, né, que também, ela veio e agregou e, nossa, me ajudou muito, né, em relação às demandas que eu tinha, porque sozinha eu realmente não teria conseguido, porque não era só o concurso para cuidar, né, não era só... Desculpe, a escritora Jéssica Belchior. Isso. Já não era mais só o concurso para lidar, porque... viemos, né, ali com uma proposta diferente, que era a proposta de pegar todos os textos que ganharam, né, nas edições anteriores, nas 3 edições anteriores, mais da edição atual, né, que seria a 4ª edição em 2024, e publicarmos um livro. E nós tivemos, né, patrocínio, assim, total, apoio total da Mandrágora Editora, que investiu nesse livro, né, que produziu o livro, e que reúne, né, os textos dos ganhadores da Flaus. Então, são 12 textos, né? 3 por ano, né? São 3 ganhadores todo ano. E reuniu aqui. Então, assim, para mim foi maravilhoso. E a Cíntia retornou para o concurso justamente, né? Na nossa celebração, né? No nosso lançamento. E foi, assim, muito bacana. A Jéssica, né? Jéssica Belchior, né? Aproveitando para falar um pouquinho dela também. Ela também foi uma das ganhadoras do concurso literário. Foi uma coisa boa, né? Que o concurso me trouxe. Eu conheci a Jéssica a partir do concurso literário, né? Eu lembro que ela ganhou um ano, não lembro se em primeiro ou se em segundo lugar, mas eu lembro que ela ganhou, assim. E eu tive a oportunidade de conhecer ela ali no evento, mas não conversamos muito. Quando foi no ano seguinte, ela participou novamente, e quando chegou para mim os nomes, e enfim, eu vi que, poxa vida, ela já ganhou, né? Anteriormente, não lembro se novamente em primeiro ou segundo lugar, eu sei que foi algo assim também. E a partir, né, disso, na próxima cerimônia, né, de entrega de troféus, eu acabei, né, tendo mais contato com ela, conversando e tal, e conhecendo ela melhor. E quando foi no ano seguinte, logo ali que nós disponibilizamos o edital, que seria o 3º ano em que ela, né, participaria, ela me mandou mensagem: oi, Juliette, será que você tem um edital aí, né, para me enviar? Eu quero ver, né, eu quero participar. Eu, não, você não vai participar. Mas de jeito nenhum. Você já ganhou 2 vezes, mulher dela, mas eu queria tanto. Não deu, não. Mas eu tenho uma coisa para você, eu preciso muito de ajuda, muito. Porque ali eu já sabia, né, da trajetória dela, da quantidade, né, de premiações também que ela já tinha conquistado, né, inclusive de publicações internacionais, de contos, né, de poesias. E eu ali me encantei, né, com essa pegada e tal. E trouxe ela, né, para a organização da Flaus, que foi quem me ajudou mesmo a segurar o reggae no ano de 2024. E aí agora, em 2025, né, com a Cíntia de novo, né, voltou aqui com a gente. Jéssica também, né, ela assumiu ali a organização. Então, hoje nós estamos em 3 organizadoras. E aí a gente consegue se dividir, né, não fica ali pesado para ninguém, cada uma ali tem uma responsabilidade. Esse ano, né, é a nossa 5ª edição do concurso. Lá atrás, na nossa primeira vez, né, eu e a Cíntia, nós não imaginávamos. De verdade, nós não imaginávamos que nós chegaríamos, né, a uma 5ª edição. Nós não imaginávamos que nós teríamos, né, um livro como resultado disso. Então, assim, foi incrível. E isso graças ao convite que ela me fez lá atrás, graças ao espaço, né, que o Carlos e que a Flaus nos permitiu ali fazer uso, graças às pessoas, né, que se inscreveram, você, né, inclusive, que acreditou no concurso, que se inscreveu, participou, foi um dos nossos ganhadores. Inclusive, eu te conheci também, né, a partir do concurso, né, tivemos ali a oportunidade de nos conhecer na entrega de troféus, como eu conheci várias outras pessoas aí incríveis, que provavelmente não fosse o concurso, talvez eu nem conheceria, porque nem todos os ganhadores são de Sorocaba, né, são aqui da região, e talvez, né, uma pessoa ou outra até acabasse vindo a conhecer,
Mas o concurso que é a minha parte mais, como que eu posso dizer, relevante, que é onde eu mais contribuo dentro da Flaus, para mim, assim, só me trouxe coisas boas, sabe? Muitas coisas boas. Até a questão dos problemas que surgem, porque faz parte, né? Tudo que você faz tem uma situação ou outra para lidar. Até isso, sabe? É de um aprendizado, é de um crescimento para mim, para Cíntia, né? Para Jéssica. Então, assim, é muito legal. Eu tenho, assim, muito orgulho, muito carinho pelo concurso. E eu espero, assim como a Flaus, né, que está na 9ª edição agora, e ano que vem, né, chegará a sua 10ª edição, eu espero ver o concurso aí chegando também a uma 10ª edição. Nossa, hoje eu consigo visualizar. Lá atrás, no nosso primeiro ano, eu não conseguia. Hoje eu consigo. E tudo isso que você acaba de dizer confirma uma frase que eu sempre digo. O livro aproximando pessoas. Sim. Tá vendo? Sim, muitas pessoas. Então o livro vai muito além de contar histórias. Conta histórias e aproxima pessoas e faz acontecer histórias a partir dessas aproximações também. Histórias, ideias, projetos. Né? Com essa aproximação vai ajudando cada vez mais os escritores, principalmente os escritores desconhecidos, né? Que aproxima muito o escritor e cada um vai conhecendo a história do outro, o livro do outro, e assim vai indo. E são histórias incríveis. Tanto as histórias da trajetória ali do escritor, como as histórias, né, produzidas, né, escritas ali. E isso é muito legal, porque, nossa, o que você já me falou algumas vezes no sentido de abrir portas, né? É exatamente isso, é um abrindo uma porta para o outro, apresentando um mundo diferente para o outro. E isso é sensacional. E o concurso é a categoria poesia ou poema? É poesia, poesia, né? Mas são poesias, crônicas, contos, microcontos, narrativas curtas em geral. Então não precisa ser só poesia, pode ser qualquer narrativa curta em geral. Isso, narrativa curta em geral, porque, né, que era uma questão assim que eu lembro que no primeiro ano a gente teve ali que rebolar ali um pouquinho para lidar com os comentários logo que surgiram. Ai, mas por quê? Por que não pode ser o livro todo? Gente, porque a banca não dá conta. É muito livro, né? E a gente precisa de uma certa fluidez, então precisa ser histórias mais curtas. Ah, mas por que os textos têm que ter um determinado tamanho? Por que não pode passar? Por essa questão, né? A gente precisa dessa fluidez, né? Não tem como eu pegar, né, colocar nas mãos ali de uma banca, que é para avaliar um conto, e dar uma história de 130 páginas para ela avaliar. Então, assim, é complicado. A gente precisou colocar de uma forma que desse ali para fluir. E fora que, né, quando você avalia histórias assim completas, eu penso que a premiação ela precisa ser ainda mais diferenciada, né? Como que eu contemplo? Igual eu consegui contemplar os nossos ganhadores com um livro, né, reunindo todos eles. Mas e para eu contemplar 3 ganhadores todo ano, como que eu faço se fossem histórias mais longas? Eu tenho a intenção de inscrever o nosso concurso literário num edital de fomento, né, de ter ali a possibilidade de oferecer para os nossos ganhadores mais que o troféu, né, mais que aquela cerimônia, né, aquele momento, por mais gostoso que seja, por melhor que seja a nossa intenção ali de prestigiar, né, os nossos ganhadores, mas eu acho justo que tenha ali, né, um incentivo a mais para participar. Então é algo que eu quero, né, a Cíntia, a Jéssica, né, elas estão de acordo, já abraçaram a ideia. Então nós queremos correr atrás disso, de um edital ali de fomento mesmo, para conseguirmos valorizar ainda mais ali a produção dos nossos ganhadores. Então, você falou do concurso literário da Flaus, e agora, vamos à programação de dezembro. O que você pode adiantar? Olha, eu te falo assim, que no que diz respeito à nossa programação de dezembro, com muita dor no coração, tem muita gente ali que gostaríamos que estivesse, né, pessoas que se inscreveram ali para participar, e infelizmente, né, não vão poder. Diferentemente das edições anteriores, nós tivemos, como que eu posso dizer? Nós tivemos menos vagas, né, então nós pudemos selecionar ali poucas participações. São participações, obviamente, incríveis, né, no geral, né, todos ali riquíssimos, né, em trajetória, em conteúdo, né, aquilo que eles vão ali nos entregar, mas é claro que nós queríamos, né, todos os outros, como foi, né, em edições anteriores, mas eu posso te falar assim, além do, entre Sarau, que é
como que eu posso dizer, que é um a mais ali da Flaus, né, que nós temos ali todo ano. Nós teremos esse ano pela primeira vez o Sarauzinho, que é um sarau ali voltado, né, para o público infantil, que está ali sob a organização do João Almeida, né, também escritor e educador, né. Nós teremos a homenagem, que nós temos ali todo ano uma personalidade, né, ela é homenageada. Teremos também a nossa cerimônia de entrega de troféus, né, que é todo ano, né. E no mais, assim, difere bastante, né, uma atividade, uma oficina, uma palestra e outra. Nós temos temas de fomento, inclusive, de cultura, né, de participações ali de editais, nós temos oficinas de terror, nós temos oficinas de produção de livro, então ficou uma programação bem diversificada. E vai ser 3 dias, né? 3 ou 4? 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? 12, 13 e 14 de dezembro. Ah, entendi. Então, nos 3 dias nós teremos essas atividades. Inclusive, os lançamentos de livros, né? Acontecerão também na sexta, no sábado e no domingo. Então, são 3 momentos para os lançamentos. Ah, sim. E quantos serão os expositores de livros? Nós tivemos exatamente 85 inscritos, mas normalmente sempre tem aquele escritor que acaba ou não podendo comparecer, né, ali por algum motivo, né, sempre acontece. Então vamos considerar aí que serão uns 70 expositores, podendo acontecer também o contrário, né, daquele escritor ali que de última hora, ai, posso ir, aconteceu ali alguma coisa, será que dá para encaixar, né, como esse não vai? A gente sempre tenta, né, com o autor de Sorocaba, a gente sempre tenta fazer isso, não deixar mesmo de fora. Então, eu acredito que nós teremos uma média de 70 expositores, variando... Cada expositor vai ter o seu tempo pré-definido lá, o seu dia, o seu tempo para ele expor ou não? Não necessariamente, porque o que acontece, como já aconteceu nas edições passadas, olha, eu me inscrevi para os 3 dias, mas eu só vou poder ficar 2, tá tudo certo. Me inscrevi para 1 dia, mas eu cheguei aqui e eu vou poder ficar mais, posso? Pode, porque nem todos irão nesses 3 dias, então assim... Não vai acontecer de nós termos 70 no mesmo dia. O que nós vamos ter é um fluxo, entende? Então, esses 70... uma distribuição nos 3 dias, tem uns que não vão, daí exatamente. Certinho. Pelas edições anteriores, vamos considerar assim, que 30, 40 vão comparecer num dia. Mas vai ter, assim, uma diferença, né, de período da manhã, período da tarde, porque o pessoal também sai, vai tomar ali um cafezinho, né, está no Sesc, vai fazer uma coisa, às vezes a pessoa não reside em Sorocaba, então vai fazer alguma outra coisa e deixa lá os livros expondo, né, porque não necessariamente eles ficam o tempo todo na mesa. Então, eu acredito que vai ser aí um fluxo de 70, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Avaliar público também, que é atraído, existe dificuldade justamente por essa rotatividade também. Tem gente que vai nos 3 dias, tem gente que vai só no primeiro dia, tem gente que vai no segundo, tem gente que vai no terceiro, de acordo também com a vontade, o interesse e a disponibilidade das pessoas também. Falo isso para perguntar, vocês têm avaliação, por exemplo, do ano passado, e que com base nessa, abre perspectiva, qual a perspectiva de público, de atração de público ou não? Não, o que nós temos certeza é que, assim, muito do público que acompanhava a feira, quando nós tínhamos as edições somente na praça, nos acompanha até lá. Por quê? Porque é um público fiel de escritores de Sorocaba, de escritores que há anos, né, expõem em Sorocaba. Então, nós temos uma galera, né, um público fidelizado que está sempre ali. Penso que agregou, né, ao público do Sesc, né, a galera que já está ali no Sesc naturalmente. O que talvez nós tenhamos perdido, né, de repente, é aquela galera que estava passando pela praça e que via e que chegava para olhar e ali para comprar. Então, eu penso que não, que a gente tem um mesmo público, né, do escritor que ele já tinha, né, da Flaus, que a Flaus já tinha, mas ele permanece ali. Agora, em termos de quantidade, em termos de vendas, e até eu acabei fazendo, preenchendo alguns projetos e tal, né, relacionado à feira recentemente. Então, assim, um cálculo que eu acabei fazendo ali é que nós tenhamos ali em torno de umas 500 pessoas passando pela feira ao longo desses 3 dias. Que bom. Tem mensagem. Tem mensagem aqui, eu ia pedir para o Pudim colocar na TV, mas eu leio aqui mesmo. Vinhais 156 mandou aqui, parabéns ao Estúdio 48 por trazer excelente profissional para a entrevista.
Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e comenta aqui no chat. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigada também pelas palavras. E um concurso literário, o concurso literário e a feira, ou seja, são atividades, a feira em si, com essa programação, ou seja, o conjunto dessas atividades é importante para estimular tanto a produção de livros quanto o público leitor, não é? Sim, com certeza. Eu acho que, gente, nossa, é sensacional, né? Porque coloca o autor e o livro em evidência. Exatamente, essa proximidade de você poder ter esse contato com os escritores da cidade, porque normalmente os outros eventos literários, né, outras feiras literárias, né, a gente já participou de tantas, né, de Sorocaba, de outras cidades, de outros estados. O que acontece, né? Vem uma galera de tudo que é lugar, o que é muito bacana, né, claro, mas assim, vem uma galera de tudo que é lugar, a maior parte são editoras, né, porque é o que mais traz livros muitas vezes, mas você não tem aquele contato com aquele escritor local. E, às vezes, você até ignora que exista. Nesses anos todos que eu estou em Sorocaba, quando eu falo que eu sou escritora, quando eu falo da existência da Flaus, não é incomum uma surpresa. Nossa, eu não conheço nenhum escritor. Nossa, eu nem sabia que em Sorocaba tinha escritor. Imagina, né, Sorocaba desse tamanho, né? E você pensar em algum momento que, não tem. Gente, Sorocaba é riquíssima, né? Culturalmente falando, artisticamente falando. Eu, né, graças a Flaus, eu conheço dezenas de escritores de Sorocaba. Então, essa proximidade, essa possibilidade de você saber assim, poxa vida, a minha cidade, ela me permite conhecer dezenas de escritores da minha cidade. Para que parece uma porta, né? Tem uma galera que escreve, eu posso escrever também. E nós, né, que fazemos outros trabalhos com jovens, nós percebemos esse interesse, né, do escrever. É uma palestra, uma atividade que eu vou, né, alguma escola. A última que eu fui agora foi em ETEC, e você percebe a quantidade de jovem que tem esse interesse, mas não sabe ali o caminho, não sabe o como fazer, né? Parece algo meio utópico. Nossa, como que eu vou escrever um livro? Porque entende por escritor só aqueles best-sellers, né, livros estrangeiros, muitas vezes, né, não tem contato com o livro nacional, muitas vezes. Sim, principalmente estrangeiro, né? Sim, e aí, poxa vida, você crescer com isso, né, você na escola, de repente, receber a visita de um escritor da Flaus. Fala escritor da Flaus porque a Flaus é uma mãe que ela abraça tudo que é escritor, então, é escritor de Sorocaba, é escritor da Flaus. E você chegar lá e falar, eu sou escritor. Nossa, que legal, eu nunca conheci um escritor e tal. Olha, então, junto aqui de mim, tem mais um monte, sabe? Tem uma galera e que escreve absolutamente tudo. Eu tenho colegas que escrevem infantil, eu tenho colegas que escrevem suspense como eu, que escrevem terror, que escrevem drama, romance romântico, né? Livros mais sérios, né? Como o do Carlos, né? Que ele escreve bastante pesquisas e tal. E isso é muito legal. Você trazer isso e você permitir que as pessoas tenham essa percepção, né? Tenham essa informação. Porque tem pessoas que só têm contato com o escritor assim, que se é um estrangeiro ou se é um brasileiro assim que está em outro estado, muito distante, ou é um clássico de um brasileiro que já morreu. Então é que nem um jogador de futebol, assim, eu gosto daquele jogador, mas está muito distante. Então ela fica surpresa quando conhece um escritor local mesmo, né? Exatamente. Exatamente isso. Nossa, isso é sensacional. Eu acho que ao longo das nossas trajetórias, né, tem situações que nos marcam bastante. Vou citar até uma que o Carlos, ele compartilhou comigo esse momento, que foi a situação da Sueli, né, indo lá na nossa oficina pela primeira vez com um recorte de jornal de uma matéria de 2020, né, do meu livro, de uma premiação que meu livro ganhou em 2020, imagina, 5 anos depois. A pessoa ter aquele cuidado, aquele carinho, né? E quantas demonstrações de carinho? A Sueli Aparecida. Sim, e quantas demonstrações de carinho, né, a gente tem aí ao longo disso. E muitas dessas demonstrações de carinho vêm de pessoas de muito longe, que às vezes até ignora, não sabe que lá na cidade dela também tem uma galera muito boa, uma galera muito talentosa, que não fazem esse movimento que a Flaus faz.
de valorizar ali, né, o trabalho local. Claro que eu amo, né, que gostem do meu trabalho, né, fora da cidade e tal, mas eu também quero, né, que meu amigo, meu colega e tal, tenha a visibilidade que ele merece, Sim. né, na cidade dele também. Sim, Você eu concorda acho que essas atividades que aproximam os leitores dos autores locais, regionais, essas atividades também são uma forma de furar a bolha do provincianismo, que acha que escritor e escritor bom, livro bom, é só livro de autor estrangeiro? Entendeu? Sem sombra Aqui de dúvidas. existimos nós, autores sorocabanos, paulistas, brasileiros, escrevendo obras, e pelo que eu vejo dos autores, obras muito boas. Autores então, que escrevem muito bem. não Então, tem só... com isso, a gente fura essa bolha do provincianismo de achar que A gente fala em escritor síndrome do bom é só vira-lata, escritor né? inglês. É muito importante. Não É tem só só escritor inglês, estadunidense. americano, espanhol, não tem essa. Tem escritor brasileiro também, escritor sorocabano. Sim. E complementar também esse movimento da flauta, por exemplo, tipo, ele ajuda também a fomentar esses movimentos em outras cidades que não tem, né? Às vezes o escritor de outra cidade vem aqui, conhece esse movimento e volta para a cidade dele e começa cheio de ideias. cheio de ideias de agitar esse movimento na cidade dele que não tinha. E assim vai indo. Então Exatamente. cada cidade vai tendo o seu próprio movimento e vai crescendo A cada vez flauta mais. acaba sendo sementinhas, né? Pelo fato dela dar o espaço. Porque algumas pessoas chegam em mim e, como que faz para fazer alguma coisa na flauta, para ajudar a flauta? É só vir e ajudar, é só vir e fazer, né? É só se movimentar. Até os rapazes da Cubilha Editorial. Eu vou citar porque uma determinada demanda, né? Que ali todo ano era eu quem fazia, que era uma coisa simples, mas que faz ali uma diferença, né? Que é a questão da divulgação. Lá, coisa simples, do Canvas, aquele bannerzinho, né? Para divulgar a participação. Mas, assim, são dezenas, né? E aí tem toda ali aquela questão do manda foto, essa foto não dá, manda outra foto, né? E faz isso, faz aquilo. Então, assim, demanda tempo. E demanda de você várias vezes sentar na frente do computador, porque nunca ninguém manda ao mesmo tempo. Então, você vai fazendo um negócio meio picados e tal. E era uma coisa que tomava, né, bastante do meu tempo, mas era algo, assim, que eu entendo como muito importante. Tu vai participar de um evento, tu tem que ter, pelo menos ali, né, uma forma ali, um bannerzinho, alguma coisa vindo do evento ali te favorecendo, né? Uhum. E, então, para mim, era muito importante fazer isso. Mas era uma coisa que eu queria muito, que alguém falasse, faço. E eu já havia proposto para algumas pessoas e, não dá. Porque é muito trabalho. Porque, né, não sei mexer. Enfim, não dava para fazer, tudo bem. E os rapazes da Cubilha abraçaram isso esse ano. E aí, agora, são eles, né, que é o Cícero e o Pedro, né? Eles, não, Ju, a gente vai fazer e tal. Nossa, que delícia, né? E são pessoas que chegaram ali falando isso. Olha, como que eu posso ajudar na Flaus? O que eu posso fazer? Faz, porque foi assim comigo, né? E é assim com quem eu vejo, né, que está no meio dessa movimentação. Chega e faz. E sendo assim, aconteceu fazendo outro projeto, esse ano muito fértil na sua vida, a roda de conversa da Biblioteca Municipal de Sorocaba. Como é que aconteceu a roda de conversa? Nos anos anteriores, eu não lembro se você participou, porque era muita gente e eu ainda não te conhecia, né? Como eu falei, eu te conheci mesmo, né? Que eu lembro de você, foi ali através do concurso, né? Da entrega de troféus. O Pudim colocou as fotos aqui na TV. Esse aqui é do último encontro. Que foi no final de livro, outubro. Né? Foi a roda de conversa do Um Brindel Nada. Foi isso mesmo. E essa roda de conversa acontece em surpresas. Olha, existem pessoas que vão lá várias vezes. Existem novidades. Essa moça aí foi pela primeira vez. Eu percebo que a cada encontro tem mais gente, né? Vai aumentando os escritores, os leitores. O Pedro Lima, por exemplo, é uma das figuras que estão indo sempre. E é jovem, interessado em escrever, leitor. Interessante que a roda de conversa, você não precisa ser escritor, né? Não. Você pode ser um leitor. Exatamente. Que nem eu não sou escritor, mas sou um leitor. É exatamente isso. A Sueli. Olha como tinha bastante gente. E a roda de conversa começou foi em março, né, Julieta? Em abril? Não, nós começamos... Fevereiro, março? Foi em fevereiro? Foi a primeira roda de conversa desse ano foi em março. É março. Foi em março? Então foi em março, porque eu lembro que eu e a Mari, né, nós ministramos algumas atividades com as crianças, mas a nossa roda geral eu não lembro. Está acontecendo todo mês. Sim. Mas essa roda de conversa... como fruto da roda de conversa,
foi criado o Clube do Livro, Mas vocês não me deixaram falar aí a história da roda de conversa. Então, Da desculpa, roda. então. Então você estava falando só, que não tinha começado esse ano, Se né? empolgaram com as fotos? Então, você tinha falado que não tinha começado esse ano. Tinha roda de conversa nos anos anteriores também, né? Não sei. Não tinha? Não, pelo menos comigo, desconheço. Ah, tá. Lá eu desconheço. Então, o que acontecia? Nos anos anteriores, né, não lembro se você participou e tal, a Fabi organizava aqueles encontros dos escritores em janeiro, dia do escritor, né? Ela tinha essa pegada de reunir uma Sim, galera. eu lembro que eu e o Araújo fomos lá uma vez. Participei em janeiro de 23. 23, é. Então, foi a partir daí. E eu lembro que eu fui uns 2 ou 3 anos, acho que eu fui 2 vezes, não sei. E eu sei que às vezes em que eu ia e que eu encontrava a Fabi em algum encontro assim, né, que tinha vários escritores, ela sempre falava, o espaço é de vocês, né, usem esse espaço, porque a gente gostaria, né, de ter essa aproximação, esse movimento, porque o público gosta e tal, e ela sempre falava isso. E aquilo foi tipo uma sementinha na minha cabeça, né, então o espaço é nosso. Deu aí, Fabi, né, quando foi final do ano passado, ou começo de janeiro, não, foi final do ano passado, Fabi, então, será que, né, tem como a gente desenvolver aqui uma atividade e tal? Ela, claro! Vou passar o contato, né, o seu contato para tal pessoa, vou pedir para ela te chamar para vocês conversarem, né, para você falar o que você tá pensando e tal, daí você alinha tudo com ela. Tá bom. Aí eu fui e passei, né, que eu queria algo assim, que reunisse... né, pra gente falar de literatura, com foco no suspense, no terror, no policial, no investigativo, que é a nossa área, né, que é algo assim que eu amo e que nem sempre tem o mesmo espaço. Eu não queria uma coisa para falar abertamente de tudo que é gênero, né, não que eu não possa, mas eu queria algo nosso, eu queria me sentir em casa, sabe, porque eu, né, trabalhando no mercado editorial, eu já li, né, leio, né, gêneros diversos, mas em termos de preferência de prazer, é o suspense, é o policial, é o terror. Então eu queria me sentir em casa. Era isso. E eu tinha isso comigo, mas eu não quero ir sozinha, porque é o que você falou. O fazer sozinho, né, não é a mesma coisa de você ter pessoas ali que abracem. E aí, tive você, tive a Jéssica, tive a Mari. Aliás, a primeira pessoa, né, que eu convidei foi a Mari. Eu lembro que a gente conversou sobre isso na Flaus, em dezembro. A Mari, assim, abraçou também, né, topou, porque ela compartilha dos mesmos gostos que eu. E aí, posteriormente, eu convidei você, né, que tem toda essa pegada também, né, embora você trabalhe mais com fatos, né, você seja mais indo por uma outra linha. Aí você e, posteriormente, ali a Jéssica deu pronto, agora fechou, é o quarteto, né. Assim... E para mim foi maravilhoso, né? Infelizmente a Mari nos abandonou, né? Por questões assim de rotina, né? Porque realmente é um compromisso. A gente entende tudo isso, né? Ela é educadora, né? Tem o dia a dia dela, os projetos dela também. E ela acabou saindo, deixando ali um lugar vago, que agora é o Val que está ocupando, né? Ele que está ali fazendo a vez da Mari. Então, Mari... Escritor Val Rocha. Isso, Maria, você está bem representada, mas a gente te quer de volta, né? Ela tem que voltar. Então, assim, tá muito gostoso, porque é uma troca muito boa, né? Nós estamos nos conhecendo melhor, né? A cada encontro, é a galera que vem, que nós também vamos conhecendo. Nessa foto, não tem, obviamente, todas as pessoas que já estiveram lá, né? Ao longo dos encontros. Mas nós tivemos jovenzinhos ali, muito mais jovens que o Pedro, que, de verdade, me deixou, assim, encantada de uma forma, né, e eu já, por conta de outras oficinas, né, que inclusive eu ministrei com a Mari, a escritora Mari Moraes, que eu ministrei com ela, né, e outras atividades em escolas também, que eu ficava encantada com essa criançada criativa, essa criançada que tem essa coisa. E daí a ideia lá do sarauzinho e tal, então vamos desenvolver alguma coisa voltada nas crianças dentro da Flaus. Então, assim, isso aí é sensacional. Sensacional. E a aí, roda de conversa gerou um fruto, uma ideia nova. Uma ideia sua, né, inclusive, né? Que deu foi início o nosso... no último encontro que deu início, né? Exatamente, né? No encontro de setembro, né? No encontro de setembro, o Carlos nos trouxe a ideia de termos ali um clube de leitura, né? De discutirmos ali sobre algum livro. E nada mais justo, né? A gente começou ali mesmo, né? Já nos organizando para o mês seguinte discutirmos, né, um brinde ao nada.
E aí tivemos... Foi quando a discussão dessa foto aí. Isso, essas fotos são registros desse encontro, que foi muito bacana. E agora, esse mês de novembro, qual vai ser o livro? Ceifador de Anjos, né? É esse aqui. Esse daí, ó. O livro do mês deste clube do livro, desse novo clube do livro, da roda de conversa. Este aqui. E perguntar para vocês dois, rapidinho assim, qual que é a sensação, vocês que são escritores, qual que é a sensação de ter o seu livro numa roda de conversa, assim, qual que é a emoção, assim, porque tipo, o Araújo é a primeira vez que ele teve um livro dele no clube do livro, numa roda de conversa. Qual que é a sensação? Quer responder primeiro? É o seguinte, eu costumo comentar da seguinte forma, fazendo uma comparação. Escritores também estão sempre atentos a concursos que premiam as obras. Agora, o grande prêmio, de fato, aquele prêmio que é um reconhecimento ao livro e ao autor, é quando o leitor e a leitora lê o livro. Então, você, numa roda de conversa com várias pessoas que leram seu livro, ou um ou outro não leu, mas está captando pela primeira vez as impressões do livro e da história e das diversas visões do livro, que gostam, por quê, e até quem não gosta e por quê, isso é o verdadeiro troféu, isso é o verdadeiro prêmio. O verdadeiro prêmio do escritor é o leitor e a leitora. E quando eles se reúnem numa roda de conversa, eu comparo isso, para discutir o seu livro, eu comparo isso a uma espécie de felicidade. Só podem achar que eu estou exagerando, mas só outro escritor ou escritora pode entender isso que eu estou falando. Tá? Isso é fantástico. Tá? Você não... inclusive, você não escreve só para contar histórias. Você escreve para trazer as pessoas para o mundo que você criou, às vezes com uma intenção. E às vezes o leitor te surpreende porque ele tem outra visão e capta em você outra intenção que nem você pensou nela. Então, há um choque de surpresas que fazem do encontro como esse e da leitura do livro um festival de emoções e de surpresas. Concordo. Como é que você vê? Concordo. Eu já tive essa experiência, né? Ao longo dos anos, eu tive ali meu livro discutido algumas vezes. Começando por leituras coletivas, né? Que eles te jogam lá como escritor para ser massacrado. Brincadeira. Mas eles te jogam lá e, ó... Como se fosse um julgamento. Metem o pau nos teus personagens, entendeu? Porque, assim... terrível, né? Eu que escrevo histórias sobre serial killers, então é só pra ouvir falar mal dos meus personagens, né? Normal, é sadio, tá tudo certo. Então, já passei por muito disso. Mas eu lembro que nas primeiras vezes eu tinha uma certa insegurança, né? Um certo receio do não vão gostar. Meu Deus, não vão gostar. Não vão gostar. Mesmo tendo, né, começado de uma forma onde o feedback era diário, porque eu comecei a escrever através da plataforma do Wattpad. Então, assim, conforme você publica, o pessoal já está comentando e tal. E quando eu finalizei a trilogia O Ceifador de Anjos lá, o meu terceiro livro, assim, só para contextualizar, o Ceifador, em 10 meses, nessa plataforma do Wattpad, ele passou 140 mil leituras. Então, ele era muito lido. E o livro, né, o meu perfil por conta desse livro, ele tinha mais de 11 mil seguidores. Então, era muita gente lendo, era muita gente comentando. E quando eu cheguei no terceiro volume, no terceiro livro da trilogia, conforme eu ia escrevendo, os comentários eram automáticos. Era coisa assim, de 500 comentários na hora. Então, era muito rápido, era muito bom, era muito gostoso. Eu fechava o capítulo, mandava aquele monte de comentário ali junto comigo. Você já tinha seu clube de fãs, já? Já tinha esse público. Mas o que você falou, aliás, antes de eu chegar no que você falou. Então, quando eu saí dali, do Wattpad, que é aquela plataforma de escrita totalmente amadora, né, digamos assim, e eu tive o livro impresso, tive, né, já numa outra pegada, dentro de uma editora tal, o que eu pensava? Meu Deus, não vão gostar, porque são públicos diferentes. Será que o público do Wattpad, de repente, não era um público crítico, era um público mais assim, né, de boinha e tal? Então, eu tinha muito receio, mas no fim foi bem positivo e tal, foi bem satisfatório. Então, hoje, assim, eu já
já levo com mais, né, normalidade. Mas isso que você falou, que o maior prêmio, né, a maior satisfação do escritor é ter ali o livro lido de fato, é exatamente isso. Porque a trilogia O Ceifador de Anjos, se eu for falar em termos de e-book, são mais de 20 mil downloads do e-book, né? Só que não são 20 mil pessoas que leram. Metade, eu sou capaz, assim, de chutar que não leu, entendeu? Porque o baixar não necessariamente é o ler. Às vezes ela baixou lá para ler, depois acabou não lendo. Exato, entendeu? Faz parte. Eu já fiz tanto isso, de eu olhar, me interessar pelo livro, vou lá e baixo e não leio. E tá tudo certo, faz parte. É igual encher a prateleira de livros e não ler. Nós fazemos isso. Eu tenho muitos livros que eu ainda não parei para ler. É isso. E a mesma coisa, muitas pessoas que compraram ali o livro físico não leram. Então, né, o entregar o livro em mãos, a venda, né, propriamente dita, o download do livro, não significa que foi lido. E quando você vê as pessoas falando, né, do teu livro, comentando, né, brigando com os personagens, brigando com você, né, questionando ali as coisas, é muito prazeroso, é muito gostoso, porque é a confirmação de que serviu, ele foi lido de fato, que é o mais importante. É o mais importante que o vender, é o mais importante que o baixar, é o mais importante que o entregar em mãos. É esse feedback, é esse retorno que a pessoa te dá. Eu costumo dizer também, você não vende livros, você oferece histórias. Exatamente. E assim, mesmo que a pessoa assim, não goste dos personagens, não critica a história, ou critica uma coisa ou outra, mas é importante que ela leu, né? Isso é muito satisfatório. Exatamente. Porque cada pessoa tem um gosto. Exatamente. Eu sou muito assim. Primeira coisa que a leitura precisa ser prazerosa. Uhum. E não vai ser prazeroso o mesmo livro para todo mundo. Tem grandes livros, assim, eu citando livros. It é um livro, o livro It, ele é muito querido, muito aclamado. Eu não gosto. Star Wars, não gosto. Eu também não. Os livros de Tolkien, não gosto. Mas o fato de eu não gostar muda os livros serem excelentes? Muda isso? Interfere em alguma coisa? Claro que não, porque é uma questão de gosto. E gosto é uma coisa muito pessoal. Não tem relação com a qualidade do livro, né? Então, assim, livros excelentes não vão agradar todo mundo. É como acontece com a música, com o cinema. Exatamente. Tem filmes que você não gosta e não quer dizer que eles sejam ruins. Exatamente. Tem música que você não gosta, quer dizer que eles sejam ruins. Exatamente. Então, eu tomo isso pra mim. Tá tudo certo não gostar, tá tudo certo criticar, tá tudo certo. Cara, tu leu, muito obrigada. E se de repente ali não curtiu, não quero continuar também, tá tudo certo. Poxa vida, você tentou, que legal, né? É normal. Quantas leituras eu larguei? Quantas leituras vocês já largaram? Justíssimo, entende? Então, para mim, isso é muito, muito claro. Juliette, eu acabei de receber a informação que nós temos 5 minutos. O tempo passa. E aquilo lá, né? Tudo que é bom, o tempo voa. Sim. E aí tem uma coisa que eu não posso esquecer. Você tem uma novidade para informar para nós. Uma novidade legal, entusiasmante. Você já respirou. E o que é? Depois a gente parte para as despedidas. Certo. Eu estou, assim, felicíssima, né? Cheguei aqui feliz da vida, porque ontem, né, saiu ali um resultado que eu estava na expectativa, ansiosíssima por ver se deu certo, se não deu certo. No começo do ano, né, eu me propus a parar e fazer ali os meus primeiros projetos, né, para submeter a algum lugar, porque... né? Que foi ali para participar de um edital do SESI, né? Para compor ali a programação do ano do SESI de 2026. E eu inscrevi 4 projetos, né? Sendo 2 meus e 2 da Eliane, né? De Sante, e da Elaine de Sante. Que fazem um trabalho muito bacana, né? Com livros infantis, né? Ela é escritora, a Eli é escritora, né? A Elaine é contadora de histórias. Então, assim, eu achei, né, sensacional, escrevi ali os 4 projetos e ontem saiu ali o resultado, né, que nós tivemos, né, dos 2 projetos delas nós tivemos um selecionado, dos meus 2 projetos nós tivemos ali 2 projetos selecionados. É SESI, eu falei SESC? Não, você falou SESI mesmo, aí eu fiquei em dúvida. É do SESI, é o edital do SESI. O SESC é a FLAUS, né, onde acontece a nossa movimentação da FLAUS, e o SESI é essa questão do edital, né, que eu inscrevi ali os projetos, e foram os meus primeiros projetos, né, então assim, eu fiquei muito feliz, porque apesar de ter toda uma expectativa, uma torcida
tinha essa insegurança, né? O primeiro projeto e tal, que é um mundo ainda dos editais, né? Que eu ainda não havia me arriscado. E agora, para mim, é algo que me ganhou, eu quero. Que bom. Sim, que legal, parabéns. Inclusive... Dentro daquela vocação que eu falei no começo da nossa conversa. Exatamente. Inclusive, uma das propostas que foram, né, que foi ali aprovada, é justamente da roda de conversa do suspense ao terror, né? Porque lemos e porque escrevemos, que foi a mesma proposta que eu apresentei, né, na biblioteca para poder ali termos a nossa roda. Ou seja, é um projeto que nós desenvolvemos ali hoje, né, na Biblioteca Municipal de Sorocaba, ali no Alto da Boa Vista, que nós vamos levar para outros espaços, para, né, se Deus quiser, para diversas escolas aí do SESI. Ok. Viu? Parabéns. Obrigada. Eu agora peço para você, por favor, entrar em contato com essa câmera aqui e fazer as despedidas para a nossa audiência. Bom, muito obrigada, né? Foi um prazer, né, vir aqui mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído ali de alguma forma. Qualquer dúvida no que eu puder ali auxiliar, né? Até em relação a Flaus, né? Em relação a... Enfim, qualquer coisa relacionada à literatura eu podendo contribuir, podem me chamar. Eu estou ali no Instagram, né? Que é o @escritorajuliette. Podem me mandar uma mensagem. Eu espero também encontrá-los em algum momento na nossa roda de conversa, né? Que acontece aí toda a última quinta-feira de todo mês, na Biblioteca Municipal. Inclusive, escritores, né, de Sorocaba, caso queiram participar da nossa roda, terem ali os seus livros discutidos, também são muito bem-vindos, independentemente do gênero, né? É aberto para qualquer gênero. É só participar conosco, né, de 3 encontros, para nos conhecer, né, para interagir ali com a galera, e aí seu livro será muito bem-vindo, né, para ser ali discutido também em um dos nossos encontros. Espero ver vocês também na Flaus, né, prestigiando, né, a nossa programação, prestigiando os nossos expositores. E, gente, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, Carlos. Foi um prazer, Lucas. Só uma dúvida. O seu livro, O Ceifador de Anjos, os seus outros livros, pode ser encontrado em qual plataforma? Amazon, Google Play, onde que pode ser? Tem Quem na quiser. Amazon, tanto no formato digital quanto no formato físico. Tem no site da editora, né, da editora Coerência, né, esse livro, o 1. Tem no meu site também, que é o www.julietevasconcelos.com.br. E tem alguns exemplares comigo ainda. Eu acho que eu devo ter agora uns 4 exemplares dele comigo mesmo. Aí pode me chamar no meu Instagram. Isso aí, pessoal. Corram lá, hein? Por Adquira favor. o seu. Lucas, Bom, queria agradecer. a sua despedida? Agradecer a Juliette pela presença, pelo retorno dela, agradecer você, Araújo, agradecer ao Leandro, ao Pudim, a toda a equipe do Estúdio 48, agradecer também a sua audiência e falar para vocês continuarem conectados, que depois que acabar esse programa aqui, vai ter o Papo Reto e logo depois, às 4h30, vai ter um programa de estreia aqui. Então, sensacional, não percam. E depois vai ter o Dirigidor Legal. Então, continuem conectados na programação. Muito obrigado pela sua audiência e mais um episódio aqui do Pense Comigo e até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado. Também agradeço a Juliette ter aceitado esse convite e agradeço a sua audiência e agradeço o pessoal que está aqui na técnica também, o Mozart, o Pudim, Rodrigo Pudim, e agradeço a você especialmente porque a razão e o sentido desse programa é você, audiência, que está aí do outro lado vendo a gente. Eu convido você para a próxima semana estar aqui com a gente. E o meu, muito obrigado. O nosso, muito obrigado. Até lá.